Queridos, eu quero que você rapidamente abra a sua Bíblia comigo. Obrigado ao Ministério de Louvor. Eu quero compartilhar com vocês de um texto que está em um dos profetas menores, Abacuque, capítulo de número 1. Versículos 1 e 2, 3, para a gente ter apenas um norte aqui. Eu quero enfatizar a pregação desta noite em cima da história deste profeta. Capítulo 1, versículo 1 de Abacuque, diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. O versículo 2 começa: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. E se você ler toda a estrutura do capítulo 1, você vai olhar um cenário caótico, um ambiente que, para alguém que está buscando uma mudança de vida, para alguém que acredita na palavra de Deus, é um ambiente que nos coloca em conflito com a nossa fé, conflito com a essência da presença de Deus. O capítulo 1 fala sobre isso. O capítulo 2, ele mostra a Abacuque diante de tudo aquilo que ele estava vendo, tomando, uma decisão na sua vida, de subir a torre de vigia, e naquele lugar fazer uma oração e dizer ao Senhor: eu preciso que o Senhor me responda. O Senhor precisa me dar uma resposta. E foi através desta indignação no coração deste profeta que ele se achega a Deus em oração, pedindo ao Senhor uma resposta. Coloque a mão assim no seu coração. Diga comigo: até quando? Diga bem forte: até quando? Senhor, eu quero, eu espero, eu necessito de uma resposta. Amém? Pai, em nome de Jesus, tua palavra, tua graça, teu poder nos leve a um nível muito maior de fé, de expectativa, de esperança. Pai, molda o coração da tua igreja. Senhor, coloca nas mãos dos teus filhos armas de guerra para que eles conquistem, para que eles prevaleçam, Senhor, em meio a toda a adversidade, a todas as lutas que se levantam. Assim eu oro, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, queridos. Quando a gente olha esse cenário de Abacuque, a gente já ouviu o capítulo 3 sendo cantado recentemente, está sendo cantado algumas músicas, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide. E ele vai descrevendo algumas coisas no capítulo 3, uma oração em forma de canção, dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. O capítulo 1 inicia dizendo, revelando a revolta no coração deste profeta. Bom, o cenário não era dos melhores. Quando você é fiel a Deus, quando você coloca a sua vida no caminho de Deus, quando você permite, que haja uma transformação na sua vida. Ontem nós ouvimos esta palavra aqui no culto de jovens.
Quando nós conhecemos o perdão, a libertação, a transformação do Senhor, e descobrimos o propósito de Deus para a nossa vida, nós não queremos mais ser as velhas criaturas, nós não queremos mais ser o velho homem, nós queremos viver para o Senhor, nós queremos caminhar, servir, viver os princípios, sabe, estabelecer a vontade de Deus, cumprir com a vontade de Deus. E aí o que acontece? Nós nos alegramos com aquilo que de fato, sabe, traz a justiça, o amor, a recompensa, a restituição, o galardão. Mas se tem uma coisa que entristece o povo de Deus, é ver injustiça, é ver gente fazendo bem e sofrendo consequências ruins, é ver pessoas trabalhadoras, fiéis a Deus, produzindo, lutando todos os dias, e o resultado que vem para a vida dessa pessoa é o mínimo. Sabe, a impressão que a gente tem é que no meio de toda esta situação, parece que o ímpio prevalece mais, o injusto se dá bem, o desonesto prospera. Sabe, as pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, eles sempre estão entre dois pensamentos, eles estão em ambientes promíscuos, eles estão vivendo uma vida dupla, eles sempre estão em cima do muro. E quando a gente olha esse cenário, a impressão que se dá é que essas pessoas estão muito melhores do que nós, porque elas estão crescendo, estão celebrando, festejando, prosperando, sabe, alcançando coisas que aqueles que estão em fidelidade às vezes levam uma vida inteira para conquistar. Esse profeta está olhando um cenário e dizendo: Senhor, até quando? Até quando estas coisas vão continuar desta forma? E quando você vai lendo o capítulo 1, ele chega a um momento que ele diz assim: Senhor, dá a impressão que o Senhor não está nem aí, que o Senhor não se importa, que o Senhor não está, sabe, olhando a maldade das pessoas, a iniquidade das pessoas, a impureza das pessoas. São desonestos, eles estão construindo sua história, sua vida, suas casas em cima da ruína e a destruição de tantas pessoas. Eles estão se dando bem, prejudicando pessoas boas. Onde é que o Senhor está? Sabe, ele estava falando de tanta gente, sabe, dando o seu melhor, sendo fiel, sendo servo do Senhor, e eles estão sendo perseguidos nos seus trabalhos, eles estão sendo roubados à luz do dia, e ninguém faz nada. Aonde é que está o Senhor? Então nesse momento que você abre o capítulo 1, você vê Abacuque revoltado na sua vida, dizendo: até quando? Quantos de nós já paramos em um momento da nossa história e nós pensamos, talvez não com essas palavras, mas a gente pensou: meu Deus, até quando eu vou viver isso? Até quando as coisas vão ser assim dentro de casa? Até quando a minha vida financeira não vai decolar, Senhor? Eu sou fiel, eu creio na Tua palavra, eu sou marido de uma mulher só, eu sou esposa de um homem só, eu sou uma pessoa íntegra, eu me separo, eu não me misturo com as coisas erradas, eu sou uma pessoa que pratica os princípios, eu vivo a Tua palavra. Até quando, Senhor, a minha vida vai viver esses bombardeios, esses ataques? Até quando o meu casamento? Até quando a minha vida profissional? Até quando o meu ministério vai estar nisso? Sabe, eu já cansei de me perguntar em vários momentos da minha caminhada, do meu ministério, Senhor, até quando isso? Até quando, Senhor, a gente vai entregar a vida da gente às pessoas e receber esse tipo de pagamento? Até quando você vai se doar e vai servir e vai abençoar e vai, sabe, ser um canal de Deus para as pessoas, e é esse tipo de comportamento, é esse tipo de resultado que vem? Senhor, até quando? Eu já fiz isso quantas vezes? Porque não conseguia entender como Deus estava permitindo determinadas coisas, como determinadas situações estavam ocorrendo e algumas pessoas sendo abençoadas, entre aspas, crescendo, entre aspas, se dando bem, entre aspas. Quando você está no meio secular, você vê tantas pessoas desonestas crescendo. Você vê tantas pessoas infiéis à sua família, ao seu matrimônio, à sua esposa, aos seus filhos.
Sabe, com um lar que você olha aparentemente lindo, maravilhoso, uma família perfeita, mas ele está vivendo uma vida dupla, ele não valoriza o que ele tem dentro de casa. Ele não consegue, sabe, entender a bênção que é o filho que ele recebeu, a esposa ou o esposo que ela tem. E você sabendo daquilo, você fica perguntando: meu Deus, eles conseguem conquistar tantas coisas sendo infiéis desse jeito. Por que que a situação está assim? Eu acredito que em algum momento da nossa história a gente pergunta: até quando este cenário vai se repetir? Até quando a nossa história, até quando a nossa vida não vai decolar? Porque é isso que nós estamos fazendo todos os dias na presença de Deus, crendo que é uma palavra maior sobre as nossas vidas, crendo que o Deus a quem nós servimos é um Deus que tem promessas e Ele cumpre com as suas promessas. Nós estamos na presença de Deus, é óbvio que viemos porque reconhecemos que precisávamos e precisamos do amor do Senhor. Mas quando fomos nos embrenhando, mergulhando nesta vida, no caminho que é Jesus, começamos a descobrir o que está em João capítulo 10, verso 10, o versículo, a parte B, dizendo: eu vim para que tenha uma vida e tenha uma vida em abundância. Nós descobrimos que Deus tem planos, nós descobrimos que Deus tem grandes propósitos para nossas vidas, que Deus tem uma palavra de crescimento, de expansão, que Deus tem nos ungido com o óleo da unção, que o Senhor tem entregado palavras poderosas, dizendo que através das nossas vidas, muitas outras vidas serão abençoadas, serão benditas. Descobrimos que através de coisas que nós sonhamos, Deus tem potencializado e tem falado que nós seremos um instrumento forte nas mãos do Senhor. E sabe o que acontece? É no meio de todas estas palavras de vida que Abacuque estava se perdendo, no sentido de não compreender por que Deus não dava um basta naquilo. O capítulo 2 diz exatamente que ele se posiciona em oração. Olhe para mim, igreja. A nossa revolta, a nossa maneira de dizer que nós estamos felizes ou contentes com alguma coisa que não flui na nossa vida, não é se afastando de Deus, não é ficando magoado, sabe, fazer beicinho. Nós temos que entender que nós temos que estar em Deus, porque Ele não muda. E seja o ímpio crescendo, seja as pessoas que cometem as piores coisas se dando bem, Deus não mudou, Ele continua o mesmo. E eu creio que todas as coisas têm um propósito específico. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Existe um tempo específico para nascer, existe um tempo para morrer, para plantar, para colher, para juntar, para espalhar. Existe um tempo. E nós temos que entender que se nós queremos ver as coisas acontecendo na nossa vida, não é no nosso tempo, não é no nosso relógio, não é na nossa forma de imaginarmos como serão as coisas, como seriam as coisas. Nós temos que entrar no kairós de Deus, no tempo de Deus. As coisas são perfeitas. No tempo de Deus, aquilo que ainda não está pronto no nosso tempo, lá já está feito, esperando para ser colhido. Mas aí o que acontece quando nós olhamos este cenário? Muitas pessoas se afastam, se revoltam, sabe, dão as costas para Deus. Não conseguem entender que o papel daqueles que confiam no Senhor é confiar em Deus quando a gente tem e quando a gente não tem, quando a gente alcança e quando a gente não alcança. É confiar em Deus quando tudo está bem na nossa casa, mas continuar confiando em Deus quando as coisas não estão indo bem na nossa casa. É continuar crendo que o Senhor é provedor quando as nossas finanças estão bombando, mas também continuar confiando que Ele é o Senhor que vai prover quando as nossas finanças estão escassas, o dinheiro está mais curto do que a gente imagina. Sabe o que acontece com Abacuque? Ele se dispõe, olhe para mim, querido, ele se dispõe a entrar em oração e falar com Deus. Em algumas traduções diz o seguinte: Senhor, enquanto o Senhor não me responder, eu não saio deste lugar, eu não deixo esta posição, eu não saio deste ambiente, eu preciso de uma resposta.
Sabe, eu preciso de uma resposta. Uma outra coisa que eu quero ressaltar para você: as coisas que Deus faz são perfeitas, mas elas vão trabalhar em nós na questão, sabe, de estarmos ansiosos, de estarmos querendo as coisas assim. Deus vai fazer, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém ou não amém? Ele vai cumprir. Mas sabe, existe a questão de Deus poder trabalhar em nossas vidas. Deus, Ele quer fazer coisas maiores, mas nem sempre aquilo que nós queremos, estamos prontos para receber. Precisamos ser alinhados. E sabe, Abacuque começa a orar. Ele começa a pedir uma resposta de Deus. Como é que você tem resolvido seus conflitos? Em oração? Ou você tem se colocado simplesmente como uma pessoa que tem a resposta para todas as coisas? Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Sabe, nós deveríamos de vez em quando dizer: o Senhor vai prover. De vez em quando a gente poderia dizer: é o Senhor que vai lutar esta peleja por mim, é Ele que vai guerrear por mim. Eu não vou mais lutar isso. Eu vou ficar no Senhor. Eu vou descansar no Senhor. Eu vou esperar uma resposta de Deus. Eu vou esperar um momento em que o Senhor vai dizer: agora é a hora de você ver a minha voz sendo audível para todo o mundo. Agora é a hora de as pessoas perceberem que você é meu servo, minha serva. Sabe, o tempo de Deus se manifestar na nossa vida. O tempo de Deus falar assim: olha, é chegada a tua hora, é o teu momento agora. Sabe, eu entendo que a palavra fala que a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. É ou não é verdade? Sabe, o que nós mais queremos é que a porta que está fechada seja aberta. O que nós mais queremos é que o problema que tira a nossa paz, que rouba a nossa energia, ele termine assim, no estalar de dedos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: aquilo que nós forçamos a entrada, a porta que nós metemos o pé para entrar, esta porta não foi aberta por Deus. Esta porta não foi trabalhada, esta porta não nos trouxe maturidade, esta porta simplesmente foi violada. E Deus está dizendo: não estamos prontos ainda. Porque sabe, amados, quando o povo clamou por 430 anos no Egito, eles queriam ser livres, eles queriam ir embora daquele lugar. Deus poderia simplesmente ter falado: diga a Faraó que meu povo está saindo, e ele ia sair. Mas Deus foi retardando o processo, retardando a saída, foi diminuindo o tempo, e eles não conseguiam ir embora, muitos não entendiam. Mas a verdade, o Senhor estava preparando o momento certo e a melhor forma de sair daquela situação. Sabe como é que Deus prepara a nossa saída? Sabe como é que Deus prepara a nossa vitória? Sabe como é que Deus prepara a nossa história? Quando Deus muda a nossa sorte, quando Deus muda a nossa estação, quando Deus muda o nosso ciclo, nós não vamos sair simplesmente porque precisamos sair. O cativeiro nem sempre vai ser somente quebrado. O Senhor vai segurar o tempo certo para que quando a gente saia do problema, quando a gente vença onde nós estamos tendo guerras, nós não vamos sair com as mãos abanando, nós vamos sair dali abençoados, nós vamos sair dali reconhecidos, nós vamos sair dali prósperos, porque Deus é um Deus que move céus e terra para que a nossa vitória seja completa. Então, quando o povo egito já não aguentava mais, eles começaram a se dispor de joias, de ouro, de prata, de bens, de tecido. O povo que estava escravo sai da escravidão rico. O que eles não ganharam uma vida num dia, eles saíram dali abastecidos para toda a sua história. Porque Deus tem controle de todas as coisas. Quando vai mudar, pastor? Quando esta situação vai terminar? No tempo de Deus, as coisas serão perfeitas. No tempo de Deus, a palavra virá sobre a tua vida. No tempo de Deus, a porta se abrirá. No tempo de Deus, o inimigo, ele não vai prevalecer. No tempo de Deus, o problema será tirado com a mão, a doença será tirada com a mão. No tempo de Deus, nós vamos ver exatamente o Deus que é o mesmo que estabeleceu lá no Egito, o mesmo Deus que estava com o profeta Abacuque, é o mesmo Deus que está conosco aqui na cidade de Lages, é o mesmo Deus que está hoje aqui conosco. Ele não mudou, nós mudamos.
Nós nos tornamos uma geração inquieta, impaciente. Nós queremos as coisas sem estarmos tendo a estatura do varão perfeito. Nós não queremos mais orar, nós não queremos mais falar com Deus, esperar em Deus. Nós queremos, no meio da correria, comunicar alguma coisa e fazer o que temos que fazer. E Deus está dizendo uma coisa para nós nesta noite: Ele está mudando a nossa sorte, Ele está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o domínio da situação. Parece que perdeu. Deus está presente, parece que não está, mas Ele está presente. Deus está nos observando. Abacuque sobe para orar, e no coração dele tinha um compromisso com Deus: eu não saio daqui sem uma resposta. Eu não saio desse lugar sem que o Senhor me traga clareza. Eu preciso entender. E sabe o que acontece? Os versículos do capítulo 2 começam a dizer assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve, Abacuque, a visão em tábuas, em letras grandes e legíveis, para que as pessoas que passem correndo, mesmo longe, mesmo correndo, quando elas baterem o olho naquilo que está escrito, elas entendam o que eu estou te falando, a resposta que eu estou te dando. Agora, uma coisa que nós precisamos entender: quando a resposta de Deus chega, algo vai ser exigido de nós. Quando a resposta de Deus vem, não é para a gente se calar, não é para a gente se esconder, não é para a gente ficar no anonimato. Deus vai nos colocar à luz, Deus vai trazer a gente, nós em evidência. Nós vamos precisar estar num ambiente que todo mundo saiba: Deus respondeu às minhas orações. Sobre o que você estava orando, Abacuque? Qual foi o seu pedido a Deus? Qual foi a sua oração, meu irmão? É esta oração que Deus vai registrar para que todo mundo saiba: eu sou Deus de respostas. Eu sou Deus que recebo a oração, mas eu também sou Deus que respondo às orações que estão sendo feitas. E ele diz assim, sabe, porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Novamente o Senhor está dizendo a Abacuque uma coisa: eu te respondo, mas não é no seu tempo. A resposta é essa, Abacuque, mas você vai precisar esperar. Você vai precisar entender que aquilo que você pediu já está sendo estabelecido. O tempo pode tardar, mas não falhará, vai se cumprir. A partir do momento que Abacuque tem que escrever, o Senhor exige de Abacuque um posicionamento. Abacuque precisou se comprometer com aquilo que estava pedindo a Deus. Aqui nós entramos neste ponto da mensagem para explicar para você uma coisa. Deus busca homens e mulheres que se comprometam com a resposta que Ele está gerando no nosso espírito. Deus está buscando homens e mulheres que não se escondam. As pessoas precisam ser conhecidas pelo Deus que elas servem. Nós precisamos ser conhecidos pelo Deus que responde às nossas orações. Queridos, às vezes nós queremos que a nossa casa seja melhor, mas nós não nos comprometemos com a melhora da nossa casa. Às vezes nós queremos que as nossas finanças sejam diferentes, mas nós não nos comprometemos com aquilo que o Senhor está dizendo. Escreve a visão aí. A resposta é essa: se demorar, espera, porque ela não vai falhar, ela vai acontecer. Sabe o que Deus muitas vezes tem ministrado no meu coração? Que as respostas, elas são mais rápidas do que muitas vezes as orações que nós estamos fazendo. As respostas estão chegando todos os dias, através de muitas coisas que Deus tem manifestado. O que Deus tem procurado nessa geração são homens, mulheres, jovens e até crianças, que quando entendem o que o Senhor está respondendo, se comprometam com aquilo.
O fato de Abacuque escrever, agora Abacuque já não era mais uma voz solitária, agora todo mundo sabia o que Abacuque queria de Deus. Agora todo mundo sabia exatamente qual era a oração que ele estava fazendo no secreto. Agora todo mundo sabia qual era o apelo e o clamor do coração de Abacuque. O que nós fazemos em secreto também virá a público. Quando Deus responder, quando a palavra, a resposta de Deus chegar, todos saberão que nós servimos um Deus que responde às nossas orações. As nossas orações têm poder quando nós entendemos que estamos fazendo, às vezes em pensamento, no nosso quarto, na rua, no meio da luta, e nós pedimos: Senhor, nós precisamos de uma resposta. Senhor, até quando? E quando a resposta chega, o Senhor está dizendo: agora assume publicamente o teu posicionamento, o teu comprometimento com essa mudança. E é aí que diz a história que a porca torce o rabo. Porque quando Deus pede um posicionamento de Abacuque, ele não tinha mais como se esconder. Agora todo mundo, de perto e de longe, sabia exatamente o que Abacuque pedia a Deus, o que o incomodava e a resposta que estava chegando. O grande momento para a nossa vida é sabermos da seguinte questão, queridos: o quanto você se compromete com a salvação daqueles que você se incomoda. Qual é o teu nível de comprometimento com a mudança do seu relacionamento? Qual é o nível de comprometimento que você está tendo quando Deus começa a dizer: olha, não frouxa não, não recua não, não age como ímpio não, fica na fé, fica firme, se compromete, chama para você a responsabilidade. Esse comprometimento faz com que a nossa história comece a ter, de fato, sabe, um final extremamente feliz e abençoado. O que falta em muitas pessoas é se comprometer com aquilo que pedem a Deus. Tem muitas pessoas que falam: Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida. Aí o Senhor diz: vou usar a sua vida. E quando a resposta chega, não há um comprometimento com aquilo que o Senhor está falando. Nós precisamos nos comprometer com a resposta de Deus. Se nós vivemos em meio a uma geração que não tem compromisso, nós temos que ser compromissados com aquilo que Deus quer fazer. Sabe, eu entendo uma coisa, queridos: existem muitos lugares nessa cidade chamada casa de oração. Existem muitos púlpitos e altares na cidade que estão simplesmente estabelecendo uma palavra, mas quando a resposta vem, não se comprometem com a mudança, não se comprometem com o preço que está acontecendo. Eu disse para Deus, antes de nós chegarmos nesta casa, antes de acontecer alguma coisa na Ceará, lá quando era ainda só alguns irmãos, eu disse: Senhor, se o Senhor vai fazer algo nesta cidade, o Senhor me fale. Se o Senhor vai me usar para fazer parte de tudo isso, o Senhor me fale. Se o Senhor tem um propósito na minha história, na igreja CA, nesta cidade, o Senhor me fale. Porque eu não quero errar naquilo que se chama estar comprometido com a palavra do Senhor. E sabe o que acontece, queridos? Quando nós começamos a entender que a resposta, quando chega, ela nos leva exatamente a uma exposição, a estarmos comprometidos ou não com aquilo que Deus vai fazer. E aí entra o período de andarmos por fé. Aí entra o período de nós sermos perseverantes. Aí entra o período de nós entendermos o seguinte: a resposta já chegou, em breve vai ter forma, em breve vai ter cor, em breve as pessoas virão o que Deus está fazendo, em breve todo mundo saberá o que Deus está gerando na nossa cidade, na minha família, na minha vida, na minha igreja, aonde eu estou plantado. Sabe, então quando eu olhei aquilo tudo e percebi, sabe, a minha resposta para Deus foi uma coisa só. Eu falei: Senhor, eu não tenho o que precisa para realizar isso. Eu não sei como nós vamos fazer isso. Eu não sei como a gente vai fazer isso. Mas uma coisa eu digo, Senhor: eu me comprometo com a sua resposta. Eu me comprometo
alinhamento com a sua vontade. Eu não sei que dia, que hora que nós vamos chegar neste lugar e esta casa vai estar de ponta cabeça. Este lugar vai ser um lugar de alimento, de cura. Este lugar vai ser um lugar de transformação, de abrigo. Este lugar vai ser um lugar de paternidade. Este lugar vai ser um lugar de abundância para muitas pessoas. Quando este momento chegar, eu sei que não fui eu, não foi você, mas foi Deus agindo em nós e através de nós. Eu sei que não será por força humana, mas será por comprometimento com aquilo que o Senhor disse que faria. Porque as pessoas, elas conseguem ver exatamente ou a nossa fase crítica, ou elas conseguem perceber o seu melhor momento e não conseguem enxergar o que você passou. Mas somente quem passou sabe exatamente o que teve que ser feito para chegar ao resultado que nós estamos chegando, para chegar ao resultado que você vai chegar. Então você quer saber, querido, ninguém vai lutar a sua guerra, ninguém vai lutar pelo seu casamento, ninguém vai lutar pelo seu ministério, ninguém vai fazer o que você precisa fazer. Se você hoje tem no seu coração a convicção que Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, então eu vou lhe dizer algo muito precioso. Ele tem uma resposta para você nesta noite. E Ele está esperando que cada um de nós começamos a nos comprometer com aquilo que de fato nós estamos pedindo ao Senhor. Nossa vida precisa ser um reflexo daquilo que nós acreditamos. Se nós estamos falando que Deus vai nos prosperar, então produza, trabalhe, sonhe, se conecte às pessoas que vão te ajudar, que vão te lapidar, que vão te confrontar. Não busque, refrigério agora. Busque um lugar em que você seja treinado. Busque um ambiente em que você seja lapidado. Não fique em ambientes em que você está recebendo a mãozinha na cabeça, em que, simplesmente as pessoas falam, coitadinho, coitadinha. Não, você não vai crescer, você não vai romper, você não vai alcançar o nível que o Senhor tem para a sua vida. O que você está buscando em Deus não vai se cumprir enquanto você estiver num lugar em que você está sendo simplesmente impulsionado a ficar num lugar, de ignorância a respeito das coisas de Deus. Mas se você quer crescer, ore a Deus. Se você está inconformado com a situação, pergunte para Deus até quando. Ore ao Senhor, e a resposta virá, e a resposta chegando, se comprometa com ela. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Você ainda não é, mas será em nome de Jesus. A sua casa ainda não é perfeita, mas será em nome de Jesus. Você não é o maior empresário da sua cidade, mas será em nome de Jesus. Você ainda não alcançou os níveis que está dentro do seu coração, mas isso não tem a ver com você agora. Se Deus respondeu, simplesmente se comprometa em viver o que Deus já disse que estaria fazendo. Ele só precisa de pessoas que batam no peito e confiem no Senhor todos os dias. Enfrente a adversidade, enfrente, querido, as lutas. Não se entregue para a cama, não se entregue para o isolamento, não se entregue para aquilo que simplesmente te deixa vulnerável. O inimigo, ele é estrategista em fazer com que a gente comece a viver desgarrado, andando à margem, porque se você está sozinho, ele entende o seguinte: esse soldado está ferido, esse soldado não tem força para lutar, vamos eliminar primeiro ele, depois nós vamos dizimando até que a gente destrua toda a estrutura. O que eu quero que você entenda nessa noite é o seguinte: se Deus colocou algo no seu coração, você pode ter dias que você vai ver as coisas muito cinzas, nubladas, mas eu quero te dizer, Deus já está te respondendo. A sua vitória é certa em nome de Jesus. As portas podem estar fechadas, fique tranquilo, porque o Senhor a quem nós servimos é um Deus que está abrindo portas. Estas portas que você encara como fechadas, já estão abertas pelo Senhor. Mas ainda não estou vendo, calma, não se cumpriu, mas vai se cumprir. Ainda não abriu, mas vai abrir. A visão é para um tempo futuro, espera. Mas enquanto você espera, todo mundo vai ler o que está escrito. Todo mundo precisa saber que você confia em Deus.
Todo mundo precisa saber que o seu lar é uma bênção. Todo mundo precisa saber que você confia em Jesus e que nada vai roubar a sua fé, que nada vai tirar você da presença de Deus. Mesmo que as pessoas falem o que muitas vezes a gente ouve, mas adianta ir na igreja, adianta você estar lá no culto, adianta, sempre adiantou e sempre vai adiantar, porque Deus cumpre a sua palavra. Deus só precisa de pessoas que se comprometam. Sabe, eu quero me comprometer com muitas coisas esse ano. Eu quero me comprometer com uma vida, sabe, numa dependência de Deus, porque Deus sabe dos meus sonhos, Deus sabe daquilo que eu necessito. Sabe, mas vai chegar um momento, irmãos, que eu não posso ficar mais no anonimato. Eu vou ter que dizer, eu vou ter que tornar público, eu vou ter que dizer: Deus respondeu a minha oração, pastor Cristiano. Aí ele veio perguntar: que oração, pastor? Eu vou dizer: eu estava orando a respeito disso e Deus me deu esta resposta. Então aquilo que eu estava orando no secreto, aquilo que eu pedia escondido, aquilo que ninguém sabia, agora eu preciso ser alguém que comece a liberar uma palavra de fé, uma palavra nesse momento para os dias futuros, uma palavra nesses dias para as coisas que ainda virão. Aí o Senhor começa a tornar a minha vida, a minha boca como uma fonte inesgotável da presença dEle, porque as pessoas elas vão dizer: esse homem, esta mulher está falando de coisas que não aconteceram, que não são verdades, mas nos próximos dias, nas próximas horas, aquilo que nós falamos, aquilo que nós expressamos, já não será mais uma coisa jogada ao vento, mas será uma verdade absoluta, soberana na nossa vida. O capítulo 3 vai chegar para mim e vai chegar para você, porque sabe, irmãos, dizem que quem canta seus males espanta. Quem canta os seus males espanta. Eu até vejo até o meu netinho pequenininho cantando no chuveiro. E ele disse para mim hoje, pulandinho, chegou, segurou nas minhas mãos assim e disse: pai, você canta um louvor hoje na igreja? Eu disse: lá vem, né? Qual louvor que você quer que eu cante? Ele falou assim para mim: canta aquele Equibalo. E ele canta tomando banho no chuveiro, Equibalo. Talvez ele não tenha dimensão disso, mas o Senhor está dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Faz a terra tremer com seus pés. Estamos dizendo quem é o nosso Deus. Sabe, então ele estava ali me pedindo aquilo. Eu disse: por que não? Porque nós temos que confiar que o capítulo 3 de Abacuque, ele tem uma promessa. O capítulo 3, ele tem uma palavra de vida, ele tem uma palavra de esperança. O que aconteceu com Abacuque? Aconteceu que este homem, este profeta, ele não era qualquer pessoa, ele era um homem de Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E sabe que eu quero que você entenda: Lages vai conhecer você pelo que Deus vai manifestar na sua vida. Seus familiares vão entender: vale a pena servir ao Senhor. Olha o que Deus fez na vida dela, olha o que Deus fez na vida dele. Irmãos, eu não sei se você gosta do que eu estou pregando, mas eu não consigo pregar uma mensagem que me deixe para baixo. Eu não consigo pregar uma mensagem que massageie o meu ego. A mensagem que eu prego para você, eu estou pregando para mim dizendo: sai da zona de conforto, se compromete com Deus. Você está querendo, você quer crescer, então se compromete com esse crescimento. Qual é o teu nível de compromisso que você está tendo? Primeiramente, você tem que estar em Deus. Segundo, o que você tem feito? Você quer mudar o ambiente, você quer mudar as coisas, o que você tem feito? Eu quero ser usado por Deus. Qual é o nível de comprometimento com isso? O que você tem feito durante os dias, as horas livres, para se aperfeiçoar em Deus? Ou você acha, queridos, que sempre aquela mesma coisinha vai funcionar? Deus é novidade de vida, e a palavra de Deus se renova todos os dias para nós. Ou seja, o reino de Deus é um reino em movimento, em expansão. Então aquilo que foi ontem já não é mais agora. O Senhor está dizendo: há uma novidade de vida, há um novo tempo chegando, há um novo momento acontecendo.
Agora o que acontece, eu não vou parar porque não aconteceu ainda, eu já tenho uma resposta. O Deus a quem eu sirvo já disse, vai se cumprir na sua vida. E eu quero cantar como Abacuque cantou no capítulo 3, verso 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Cadê aquele homem revoltado? Cadê aquele homem que diz até quando? Quando você tem uma resposta de Deus, já não é até quando. Agora é a hora da gente entender o seguinte: produza, invista, faça, estabeleça, escreve, fala para as pessoas qual é o teu nível de comprometimento com aquilo que você está falando com Deus. Você quer ver as coisas acontecendo, querido? Seja o primeiro a levantar, seja o primeiro a tomar posição, seja o primeiro a calar diante das situações, seja o primeiro a estabelecer o que Deus espera de você. Não espere os outros, começa por ti, começa por você. Na minha casa começa comigo, pastor Luciano, começa contigo. Sabe, a gente olha para o lado, será que alguém vai tomar decisão? Não são outros, somos nós, eu e você. Nós temos que entender, eu declaro, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é a minha força. Você crê nisso? Sabe, esse é o primeiro dia da semana, e a gente tem que chegar chutando o balde mesmo. Ah, pastor, mas eu queria, sabe, que o senhor colocasse um olhinho aqui nas minhas feridas. Hoje não é dia de olhinho. Hoje é dia de tirar tudo mesmo, pegar uma escova, jogar aquele antigo metiolato das épocas que doía, que o de agora é para, né? Podia ter escrito Nutella no vidrinho, né? Porque não dói. Antigamente a mãe fazia, passar o metiolato, não, já sarou. Não está doendo mais, porque aquilo queimava que nem fogo. Sabe, a hora da gente entender o seguinte: não importa como nós agora, o que conta é que o Senhor já disse, Ele fará. Um dia, uma semana, um mês, nós não vamos parar. Nós vamos continuar, sabe, ligados, atrelados ao que o Senhor está ministrando aos nossos corações. Eu desejo que esta palavra ela venha para você como uma palavra que te confronte e que te ponha em pé, que te faça olhar para todas as batalhas que você está enfrentando e entenda, você não está sozinho. Não desista, não recue, não abandone a sua fé, não desista de Deus, não desista do teu chamado, não desista daquilo que Deus confiou a você, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista daquilo que o Senhor te deu, te abençoou. Pode ser pouco agora, mas vai ser multiplicado nos próximos dias. Sabe, tem muitas pessoas que estão acima de nós, que estão, sabe, passos à frente de nós. Relaxa, relaxa, porque Deus não precisa de uma vida inteira, Ele precisa de um momento para mudar a nossa estação. Ele precisa apenas de pessoas dispostas e voluntárias a se comprometer com aquilo que de fato Ele quer fazer. Não importa se a figueira não floresça, não importa, não importa, não importa. Nós temos uma palavra de Deus, nós temos uma resposta de Deus. Amém?